Hoje a gente vai falar de um tema que está em alta, que são as locações imobiliárias. Como ter segurança nas locações. Então a Fernanda, ela tem uma experiência grande, são 25 anos de prática aí no mercado de segurança nas locações e ela vai trazer todo o conhecimento. Bom dia também, Helenilson Araújo na técnica. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Humberto. Bom dia a todos, gente. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. A alegria é toda nossa, viu, Fernanda? Com voz de locutora, viu? Pois é. Voz de locutora. Já tem mais um nome aqui para integrar também a equipe aqui da Rádio Nordeste FM. Eu vou deixar esse papo com você, falando um pouquinho, vocês que entendem muito do assunto, eu vou ficar aqui na plateia, por favor. Fernanda, eu quero começar te fazendo uma pergunta relacionada à Via Graça. Via Graça é que é a empresa fundada aí por você há 25 anos. É uma história com certeza longa e traz uma experiência muito grande. Fala um pouquinho da Via Graça antes de entrarmos no tema do programa. Tá bom. Então, nós começamos em 1999 no sistema de franquias, né? Na corretagem de seguros, no momento em que o seguro locatício, né, o fiança locatício, ele era ainda bastante incipiente lá na cidade de Salvador. Minha família tem imobiliária, então eu sou filha, né, de um corretor de imóveis, administrador de imóveis também, e de uma mãe que também é advogada do ramo imobiliário. Então, assim, foi muito natural para mim, né, nesse momento, começar a introduzir a questão dos seguros e das garantias dentro da imobiliária da própria família. Aos poucos, né, essa carteira de contratos de aluguel com seguro, ela foi crescendo e a gente foi expandindo, né, para outras imobiliárias também em Salvador. Esse ano a gente faz 26 anos e assim, nos tornamos uma referência dentro do mercado, conquistamos alguns prêmios, inclusive fomos a primeira corretora, né, classificada pela Porto Seguro, que é líder, né, nesse segmento, num programa que se chama Programa Elite. Parabéns, Humberto. Muito bacana, viu? História aí inspiradora. Fernanda, sobre o tema segurança na locação imobiliária, como você vê hoje o crescimento do mercado de locações? Esse é um tema que a gente sempre tem trazido aqui, colocado na pauta, pelo fato de ser um tema muito recorrente e é uma tendência de futuro. E como lá em Salvador, o mercado de Salvador ele já é bem mais profissional que o nosso, como você enxerga esse crescimento? O mercado de locação tem crescido muito e vai crescer ainda mais. Assim, a gente tem todos os indicadores macros, né, que vêm apontando para isso. Desde a questão dos juros altos, que são um desincentivo, né, para compra, também para uma questão de mudança de cultura, né, de hábitos dessa turma aí mais jovem que vem priorizando o experimento, né, a experiência em detrimento do ter, né, o experimentar em detrimento do ter, é o que a gente tem visto. A lei do inquilinato, Fernanda, ela permite que vários tipos de garantia possam ser utilizadas em um processo de locação. Eu queria que, com toda a sua experiência, você falasse um pouquinho para nós sobre essas garantias. Então, a gente vai ter lá na lei do inquilinato, né, 3 modalidades que são muito usadas. A primeira que todo mundo conhece sempre, né, o fiador, aquela figura lá daquele amigo, aquele parente, né, que se predispõe a garantir o contrato de aluguel. A gente tem a caução, que são aqueles 3 aluguéis em dinheiro, né, que são depositados também no início do contrato. Mas a caução também, ela pode ser caução em imóvel ou em título, que é uma modalidade que a gente também comercializa lá na corretora. E nós temos o seguro fiança, que é um seguro em que o inquilino ele é considerado garantido, né, ele é analisado, há uma análise de crédito e a seguradora ela passa a ser tipo a fiadora daquele contrato, né, e garantir aquele contrato durante todo o período da locação. E dessas garantias, Fernanda, qual que você considera hoje a mais segura para os locadores? Sem sombra de dúvidas, é o seguro fiança. Isso eu falo assim, inclusive como proprietária de imóveis também, não existe nenhuma outra garantia
que vai, claro, não tem garantia perfeita, tá? Todas você vai ter, pontos fortes e fracos, mas não existe nenhuma garantia que bata as coberturas amplas todas que o seguro oferece e a velocidade também no ressarcimento, né? Não é só questão de garantir, mas também com que agilidade a gente consegue recompor aí uma dívida, né, que o inquilino venha deixar. Fernanda, o seguro fiança, queria que você detalhasse mais, já que ele é o mais seguro. Ele garante apenas a cobertura da inadimplência ou ele é mais abrangente? Fala um pouquinho mais pra gente. Ele é mais abrangente, sim. Bom, com relação à inadimplência, o seguro fiança ele cobre, né, até 30 vezes o aluguel, até 30 vezes os condomínios, até 30 vezes os IPTUs, mas além disso existem outras coberturas, né, que são as opcionais. Então ele pode estar cobrindo também água, luz e gás, assim como danos à pintura interna e externa, no caso de casas, multas contratuais em caso de rescisão antecipada, ou seja, se o inquilino fez um contrato com você de 30 meses, com 12 ele quis entregar as chaves, tem direito à multa. Se ele se negar, o seguro ele vai cobrir, né, aquela multa desde que esteja no contrato, claro. E mais importante talvez, né, a cobertura de danos ao imóvel, que é uma dor de cabeça enorme, né, tanto para proprietários quanto para imobiliárias também no momento da rescisão do contrato. Então, o seguro, quando contratado, ele pode garantir também aqueles danos causados pelo mau uso dos inquilinos. Pelo que você falou aí, e nós que trabalhamos com locação, então o seguro fiança ele vem atender todas as dores do proprietário, que são justamente essas: medo da inadimplência, danos ao imóvel, e isso faz até que muitas pessoas entrem no mercado e depois desistam, não queiram mais alugar, mas pelo fato de não tomar esses cuidados. A importância das pessoas terem essa educação, terem esse cuidado. O mercado de Salvador, você para alugar um imóvel em Salvador, você não consegue com a mesma facilidade que é aqui em Feira. Por quê? Porque as pessoas lá têm esse cuidado, têm essa dedicação já, devido a ser um mercado bem mais experiente, onde no início com certeza as pessoas sofreram também, e Feira de Santana está se encaminhando para chegar nesse nível também, Fernanda, e a sua ajuda é muito importante. Agora, Fernanda, tem outro seguro que é importantíssimo, mas ainda é pouco utilizado, que é o seguro incêndio. Esse seguro, ele é opcional, ele é obrigatório? Fala um pouquinho sobre ele. Então, me surpreende até saber que é pouco utilizado, porque o seguro incêndio é um seguro obrigatório, está lá na lei do inquilinato, né, no artigo 22, dentre as obrigações, inclusive, do locador, né, mas, assim como o IPTU, a lei ela faz referência que ele vai ser de contratação obrigatória pelo locador, salvo disposto em contrário no contrato de aluguel. Esse salvo disposto em contrário é o que o mercado adota em colocar nos contratos de locação que o inquilino vai pagar, e faz muito sentido. Por quê? Porque é ele que está expondo o imóvel ao risco. As situações de incêndio que nós já atendemos lá no escritório sempre foram decorrentes de algo que diz respeito à sua utilização. Então, um estabilizador de um computador ou um ar-condicionado, até tem acontecido bastante. O aparelho do dia a dia que a gente imagina que não tem perigo, tipo o carregador do celular. No celular, eu queria falar. Uma impressora, ao lado da cama, curto-circuito e tal, e aí de repente pega fogo na casa inteira. Então, assim, é um seguro que ele é muito barato, percentualmente, se você for analisar assim, o valor de um seguro incêndio sobre a taxa, né, que é o valor de um imóvel, ele é muito barato e é contratado uma vez ao ano. E quais as coberturas, Fernanda, do seguro incêndio e os benefícios acessórios que ele oferece? Bom, ainda tem isso, tem uma série de benefícios. Bom, a cobertura obrigatória do seguro incêndio é a básica, né, que cobre incêndio, raio, explosão e danos causados pela fumaça. Diga-se de passagem, por mais que o incêndio ele seja mínimo, porque tenha sido resolvido em pouco tempo, né, ela causa um dano enorme. Então, assim, já tivemos situações lá na empresa de um curto-circuito pequeno no disjuntor, ter sido atendido super rápido, porque as pessoas estavam em casa, mas só o dano da fumaça empechou o apartamento inteiro. Então,
aquela família teve que sair por pelo menos 30 dias, né, e ir para um outro imóvel. E aí a gente tem essa cobertura opcional que se chama perda de aluguel, que é utilizada sempre nesses casos em que você precisa de um período, e esse período ele é de até 6 meses para reconstrução do imóvel. Então, aquele aluguel ele continua sendo pago, a imobiliária continua recebendo sua taxa de administração e os inquilinos podem alugar um outro imóvel durante a reconstrução do imóvel. Essa é uma cobertura opcional, né, que é a de perda de aluguel. Além dela, a gente tem cobertura para danos elétricos, quebra de vidros, roubo de bens. Tudo isso pode ser contratado. E uma bem interessante também, que assim eu acho que faz muito sentido, principalmente nas locações, e alivia um monte de dor de cabeça para as imobiliárias e proprietários, é a cobertura de responsabilidade civil. Porque a responsabilidade civil, ela diz respeito aos danos que são causados pela família ou pelo imóvel a terceiros. Então, você tem um apartamento lá que teve uma infiltração, que minimamente está lhe incomodando, mas de pouquinho em pouquinho aquela água está pingando às vezes no apartamento de baixo, e lá embaixo está causando um estrago imenso, porque pode estar caindo em cima de um armário embutido e tal, e aí danificar tudo isso quando se percebe, às vezes quando o vizinho, né, notifica, já é tarde, já causou um dano grande. Então, a gente tem também responsabilidade civil familiar e, assim, custa super barato. A gente fala, vê esse monte de benefícios, parece que é algo caro, mas não é. E, além disso, os serviços de assistência 24 horas, que aí inclui chaveiro, encanador, eletricista, em alguns casos, inclusive, conserto de eletrodomésticos, né, dentro da linha branca. Muito bacana, Fernanda. Então, o seguro incêndio, ele é um item obrigatório. Você, proprietário de imóvel, é muito importante na sua locação. Você exigir a contratação, o custo é baixíssimo e os benefícios são gigantescos. Fernanda, para finalizar, eu queria que você deixasse dicas para locadores e imobiliárias que querem ter um processo de locação cada vez mais seguro e aproveitar, deixar aí como que pode encontrar a sua empresa, como que pode saber mais informações para ter mais segurança nas locações. Então, a dica que a gente deixa é sempre de não alugue sem seguro, né? O seguro fiança está aí, tem o título de capitalização também, que tem também vantagens, o seguro incêndio. Procure uma imobiliária, né, séria, de sua confiança, em que você possa entregar o seu imóvel e ficar tranquilo. A imobiliária ela vai estar atenta a toda essa questão da forma de contratação do seguro, porque a gente não falou aqui, mas a forma de pagamento importa. Existem vantagens para a imobiliária estar fazendo isso de uma forma que funciona como assinatura, então o pagamento é mensal, e na fatura imobiliária isso é recorrente, é mais fácil de cobrar do inquilino. As garantias, a segurança do seguro fiança faz com que o processo ele seja bem garantido, seja seguro e seja saudável para as duas partes. Pode concluir. Não, só para concluir, 2 pontos importantes, renovação e sinistro, né? Que na imobiliária, a imobiliária vai estar cuidando, assim como o corretor de seguros também, né? Auxilia, mas assim, é muito importante com relação a seguro a gente cumprir prazo, porque seguro tem prazo para você avisar o sinistro, não é só você contratar e deixar lá, então tem que haver uma gestão com relação a isso, né? Aos avisos das impontualidades do inquilino, as renovações que vão ser feitas também, então tudo isso a gente vai estar auxiliando, tanto a imobiliária quanto os proprietários que nos contratarem. Maravilha. Muito bacana. As informações aí. Eu estava, enquanto vocês falavam de seguro residencial, de imóveis e tal, o pessoal só lembra mais de carro e moto, essas coisas, e não sabe que no dia a dia nós corremos esses riscos aí, de um incêndio, de um problema do eletrodomésticos, né? Do chaveiro. Você falando, lembrei do meu filho lá, que o vento empurrou, bateu a porta, e eu tinha o seguro lá, e ele não lembrava e não sabia que tinha. Aí chamou um chaveiro e tal, e eu digo, você não acionou o seguro? Ele fez, tinha cobertura lá, tem. Então é importante também saber tudo aquilo quando for fazer lá um contrato de locação e quando é apresentado um tipo de seguro, porque são vários, muitos que se adequam a você, mas um dos mais importantes que eu observei aí é o seguro contra incêndio. E também parece que o instrutor
estrutural, né? Porque hoje o dia a dia diz, mas para pegar fogo assim numa coisa, só se eu morar dentro da floresta e ela incendiar. Não. Olha os exemplos citados aqui. Olha um exemplo que aconteceu em Riachão de Jacuípe essa semana, onde uma criança de 2 anos morreu, né, no incêndio causado lá. O pessoal está investigando se foi por um aparelho carregador de celular. Tem acontecido muito. E tem acontecido muito. Impressora que é ligada sempre lá, uma TV, um eletrodoméstico, um ventilador, um aparelho de ar-condicionado, corre esse risco. Então, importante saber dessas informações. Parabenizar você, Fernanda Lopes, que é sócia fundadora da Via Graça Corretora, e Humberto, que sempre traz sistemas importantes, né, que envolvem a questão imobiliária, no comprar, no alugar, né, e os cuidados que devemos ter com ele no dia a dia. Obrigado, Humberto. Muito obrigado também, Lucival. Muito obrigado, Fernanda. Seu conteúdo foi muito enriquecedor para o nosso público. E você, ouvinte, obrigado pela audiência mais uma vez. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Nas redes sociais, como localizar a Via Graça, você, Fernanda? @Via Graça Corretora. Nós estamos no edifício Salvador Shopping Business, ao lado do Salvador Shopping, lá em Salvador. E o telefone nosso, que também é o WhatsApp, é o 71-3353-7141. Qualquer coisa, redes sociais, está tudo lá, né? E Humberto, reforçando lá na Avenida João Durval Nobel. Isso, Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979, bem próxima à Estação Nova. E nas redes sociais é só pesquisar por @Nobel Imóveis ou @Humberto Mascarenhas. No Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai nos encontrar e vai ser um prazer imenso poder ajudar você. Um abraço e até a próxima. Aê! Show! Peraí.